amigos e irmãos internautas, meu nome é Missilene e vamos refletir hoje, neste dia 15 de fevereiro, o Evangelho. Eu queria começar falando um pouquinho sobre São Cláudio de La Combière, que ele foi um grande propagador da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Eu não poderia deixar de falar dele porque eu sou devota também do Coração de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a devoção do Sagrado Coração de Jesus, a maior finalidade dela é nos tornar mais fervorosos, mais amorosos diante de Jesus. Então, que São Cláudio de La Combière possa rogar por nós e nos tornar cristãos de altas calorias espirituais. Vamos então à reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já fazia 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir aqui um lugar deserto para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinha também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados e ainda recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram umas 4.000 pessoas. Então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse primeiro momento, Jesus já pré-anuncia o que hoje chamaríamos de Eucaristia. Veja que Jesus, desde o início e também no dia 8 de fevereiro, na nossa meditação do Evangelho, nós vamos percebendo quanto o evangelista Marcos frisa a palavra compaixão. O quanto esse Deus que desceu da sua glória, se encarnou no meio de nós, se compadece de nós e das nossas necessidades. Veja que Jesus observa que aquela multidão já o segue há alguns dias. Ele percebe também que muitos não tinham o que comer. Ele observa aquela compaixão com aquela compaixão que só Deus, prescrutando e observando o coração de cada um, ele vai vendo a necessidade que eles tinham de pão. Veja que você também que agora está assistindo, está participando dessa meditação com a gente. Veja que Jesus também olha para você e vê também aquilo que você precisa. Não pensem, meus irmãos, que Deus ignora a nossa necessidade de pão, a nossa necessidade de um emprego, e eu sou testemunha disso. As nossas necessidades materiais. Você que é pai, que é mãe, você sabe o que é um filho te pedir alguma coisa e você não ter condições de comprar. Então Jesus é aquele Deus que, mesmo sendo Deus, porque ele poderia não se preocupar com isso, com as coisas materiais que você precisa, mas mesmo sendo Deus e vendo que o mais importante é aquilo que é eterno, ele vai ao nosso encontro e ele proporciona o pão de cada dia. Então creia que Jesus também está proporcionando para você. E não só o pão de cada dia, o alimento em si, isoladamente, o arroz, o feijão, o pão de fato. Mas Jesus quer ser muito mais do que isso. Ele quer ser o pão da sua vida, para que você também se torne o pão da vida do outro. Porque para você ser pão para a vida do outro, como Jesus é pão para a nossa vida, você precisa estar também cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E mais uma vez, Jesus, ele sabe da nossa necessidade material. Veja que ele sabe que nós acreditamos,
Mas nós, seres humanos, temos a necessidade muito grande de coisas palpáveis, visíveis. Então Jesus, a partir desse momento em que ele pronuncia, que ele levanta o pão, agradece a Deus e multiplica para aquela multidão, ele também estava querendo dizer para todos nós que ele é o nosso pão e que ele iria fazer isso também. Então, aquele pão que você recebe na Eucaristia se iniciou aqui nesse Evangelho. É o pão que te sacia, é o pão chamado Jesus, que acaba de uma vez por todas com a sua fome. Não só a sua fome física, mas Jesus quer saciar a sua fome de infinito, a sua fome de Deus. Porque Deus se importa contigo. Deus tem compaixão de ti. E agora eu peço que você agradeça a Deus. Agradeça por aquilo que você ainda não tem. Assim como Jesus, ao levantar o pão, aqueles 7 pães que não davam para a multidão, de 4.000 pessoas, ao levantar a Deus e agradecer, multiplicou. Eu peço agora que você possa agradecer a Deus ao emprego que você não tem, ao pão que você não tem, agradecer a Deus, obrigado, Senhor, por todas as dificuldades, por aquilo pelas portas que estão fechadas. Louvar e agradecer, minha gente, faz fortalecer o coração e pré-anuncia o novo e o bom que virá. Que nos nossos lábios se encham de louvores, que o Senhor possa retirar toda a murmuração, todo o sentimento de preocupação e que agora em nossos lábios haja o louvor para que a providência chegue na nossa casa. Senhor, nós cremos na Tua providência, cremos que só Tu és capaz de multiplicar aquilo que não existe, de transformar e de saciar-nos, Senhor, em todas as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos por aquilo que não temos. Muito obrigado, irmãos, que essa mensagem fique cravada em nosso coração, que a providência de Deus chega quando a gente louva por aquilo que não tem. E a fidelidade de Deus acontece, e aquilo que não tem surge na nossa mesa. Amém. Deus te deu 24 horas. E você, quantos minutos dá para Deus? Encontre-o através da adoração 24 horas. De qualquer lugar. A qualquer hora. De onde estiver. Jesus te recebe de braços abertos.